gravação. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai recapitulando. Já está gravando aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no grupo, né? Pro Gabriel e pra Caroline. Vou acompanhar isso. Então vamos lá. Peço desculpas aí por não ter conseguido subir a lição de casa, né? Mas basicamente o que eu tinha comentado com vocês era pedir um dia, pedir um mês, né? Numérico, de 1 a 12, né? Então aqui de 1 a 30, ou 31, né? Pedir um mês também de 1 a 12. E pedir um ano. Opa, um ano. E aí o ano, whatever. E aí tinha que falar a idade da pessoa, né? Quantos anos essa pessoa tinha. E aí a intenção de fazer isso aqui era vocês quebrarem um pouco a cabeça, tá? Porque isso aqui é bem difícil da gente fazer, na verdade, com o que a gente trabalhou até a aula passada, tá? Até o papo passado. Eu vou abrir o Visual Studio aqui, pra gente fazer rapidinho isso, a gente tentar fazer rapidinho isso, e vocês verem quais problemas isso pode gerar, tá? Eu vou abrir aquele projeto de sempre da gente, para sempre ficar mantendo no mesmo arquivo, né? Vocês irem acompanhando. Se quiserem criar um outro projeto, zero problemas, tá? Então, do mesmo modo que a gente tem aqui o exemplo da aula 1 comentado, né? Bom, enfim. Caroline não vai conseguir. Natasha? Ah, o Gabriel. Tá bom. Então vamos lá. Aula 2 aqui, estava comentado, né, também. Na verdade, estava comentado não, foi o que a gente trabalhou sobre variáveis. Eu vou comentar, lembrando, Ctrl+C, a gente comenta tudo. E aí eu vou criar uma região nova aqui, para a gente falar um pouquinho da aula 3, né? Então, region aqui, 2 tabs para ele completar para a gente. Eu vou colocar aqui aula 03. E aí o que a gente tinha falado, né? Tem que pedir um dia, um mês e um ano e a gente dá a data desse cara, né? Então, vamos dar aqui, ó, CW. Vamos pedir, opa, pedir para o usuário digitar um dia, né? Digite um dia. E aí aqui, vou colocar até entre parênteses de 0 a 31. Vou copiar isso aqui e a gente já captura, tá? Então digite um mês, também aqui de 1. Opa, aqui é de 1, né? Não existe dia 0. De 1 a 12. Mês tem um acento aqui. E digite um ano. E aqui eu não vou nem colocar uma data, né? Estou fazendo rapidinho aqui porque isso aqui a gente já viu bastante, tá, pessoal? É só colocar na tela. Se vocês travarem alguma coisa que eu fiz aqui, se ficar complicado, vocês podem me falar que aí a gente diminui um pouco o ritmo. Então, do mesmo jeito, né? A gente está trabalhando com dias. Dias a gente sabe que são números e a gente também já viu como que a gente faz para capturar um número do usuário, né? Eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, vou chamá-la de dia, né? Dar um apontador dela para dia. E aí eu vou fazer aqui o meu dia vai receber console.readline. E a gente viu também que isso aqui pode dar algum problema, né? Isso aqui pode dar um problema porque o console.readline lê texto. E a gente não quer texto, a gente quer número. E aí a gente foi apresentado ao nosso convert.toInt32, que é o nosso inteiro.
Então, eu vou converter para um número inteiro o que eu ler do console, né? Isso aqui, lembrando, dá um erro se a gente tentar digitar letras. Tudo bem? Então, aqui eu também vou fazer algumas coisinhas aqui, que eu vou fazer o mês, então, int mês, declarei minha variável do tipo inteiro com o nome mês, que é o nome que eu vou usar para acessar na memória. E vamos lá, mês é igual, olha lá, ele já até completou para gente, convert to int 32 readline. Então eu vou ler o que o usuário está digitando e jogar na variável mês. Até aqui tudo bem? Novamente, estou fazendo rápido porque isso aqui a gente viu bastante na aula passada. Tudo bem. Tudo bem? Legal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Variável do tipo inteiro, nome ano, e aí ano é igual ao Visual Studio completando pra gente. Já colocou aqui pra gente. Legal. Então eu vou até colocar aqui uma saída, né? CW para o nosso console readline. E aí vou colocar o dia mais. E aí, ó, eu vou fazer algo diferente. Geralmente a gente estava colocando esse mais aqui para concatenar strings, né? Isso aqui, pessoal, não é mais usado hoje em dia, tá? Fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Dia. E aí eu vou colocar vírgula mês. Eu vou deixar como a gente fazia, né? E como a gente faz hoje em dia com as versões mais atuais do C Sharp. Mês. E aqui abre, vírgula, espaço, ano. Você tá vendo que tá ficando bem verboso, né? Tá ficando muito mais pra gente fazer. A gente tem que lembrar de abrir e fechar. Fica complicado fazer isso aqui, né, pessoal? A gente tem que ficar lembrando de fazer algumas coisas. Então, eu vou comentar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, modo antigo. Isso aqui é antes do C Sharp 5, tá? Antes da versão 5 do C Sharp, a gente fazia desse jeito aqui. Hoje em dia a gente tem um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Eu vou colocar console write line, e aí lembra que para abrir uma string eu dou aspas, certo? E coloco o que tem na minha string aqui dentro. Com o advento aí do C Sharp 5, 6 e em diante, a Microsoft adicionou um modo mais prático da gente trabalhar com strings aqui quando a gente quer exibir uma mensagem ou formatar essa string, que é colocando o cifrão na frente da string, tá? Esse cifrão na frente da string transforma uma string no que a gente chama de string interpolada. Como assim, Lúcio? Olha que bacana. Eu vou escrever dia, em vez de apertar um mais aqui para fechar a string e adicionar a variável dia aqui, eu vou abrir e fechar chaves. Vocês estão vendo que a chaves ficou até numa corzinha diferente aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que ela ficou branquinha? Porque agora, com esse cifrão aqui na frente, essa string interpolada deixa com que essa chave seja uma expressão. O C Sharp ele não vai escrever essas chaves aqui no nosso string. Ele vai escrever o que estiver dentro dessa expressão, desse escopo. E aí eu posso vir aqui, ó, e colocar dia. Ou seja, em vez de fechar a minha string, colocar um adicional para concatenar, colocar a minha variável, colocar um adicional para concatenar e colocar uma outra string, dentro da minha própria string eu consigo colocar um valor de variável. E aí eu consigo continuar escrevendo aqui, ó, vírgula, e aí vou colocar mês, dois pontos. Mesma coisa, em vez de fechar a string e colocar a variável mês e depois outro mais, e aí abrir uma outra string, abre e fecha chaves para ele colocar uma outra expressão aqui, e dentro dessa expressão eu vou falar, ó, coloca o valor de mês. De novo, vírgula, ano, dois pontos, abre e fecha chaves, ano. Então, ó, só para vocês compararem como fica mais legível isso aqui, ou seja, o dia, valor de dia, valor de mês, valor de ano, fica menos verboso também, fica mais simples em digitar. Lúcio, qual que é a diferença no final para o usuário? Qual que é a diferença desse modo de fazer aqui de cima para o modo de fazer aqui de baixo? Nenhuma. Diferença nenhuma. As duas vão exibir a mesma coisa, tá? Tanto essa de cima aqui abrindo e fechando toda hora a string, colocando mais, e isso aqui
vão dar exatamente o mesmo resultado. A diferença é que nosso código fica um pouco mais limpo, né? Vocês querem ver como dá o mesmo resultado? Não vou deixar comentado aqui, vou iniciar. Iniciou aqui, digite um dia, de 1 a 31. Matheus, qual o dia que você nasceu? 14. Dia 14 do mês? 4. Do mês 4 do ano? 2002. 2002. Olá, dia 14, mês 4, ano 2002. É exatamente a mesma coisa, pessoal. O resultado final é exatamente o mesmo, tá? Só muda o modo da gente escrever aqui, tá? Então, vamos começar a criar o costume de usar essa string interpolada aqui, porque fica menos verboso, tá bom? Alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui? Vocês não entenderam? Ficou algo complicado? Querem que eu explique de novo o que aconteceu aqui ou deu para pegar? Deu pra pegar tudo certinho. Beleza. Legal, então a gente tem aqui a nossa captura, né? A gente já está pegando dia, mês e ano. E aí a gente tem que fazer uma operação matemática aqui meio complexa, né? Porque se a gente quer pegar o ano, a gente pode falar que a pessoa tem, para saber a idade dela, né? Por exemplo, a idade do Matheus, a gente tem que pegar uma variável aqui, ano atual, e a gente tem que setar um valor para ele, né? A gente está em 2022, até o final desse mês. E aí eu vou colocar aqui, ó, int também mês atual. E aí a gente tem que colocar 12, que é dezembro. E aí int aqui dia atual e colocar 03, né? E aí pensa só, a gente vai ter que tirar um ano menos o outro, e aí o mês a gente tem que ver se já passou o mês para adicionar um ano a mais, ou se a pessoa ainda vai fazer aniversário. A gente vai ter que fazer uma série de verificações aqui, né? Isso aqui começa a ficar complicado, pessoal. A gente vai ter que fazer uma série de validações, porque ano atual menos o ano vai dar a idade, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, se a pessoa nasceu num mês que não chegou ainda, ou se a pessoa nasceu num dia que não chegou ainda, então não vai dar um ano completo, né? A pessoa não fez aniversário ainda. Então isso aqui vai começar a ficar um pouco complicado para a gente trabalhar dessa forma. E aí, a minha ideia era que vocês no exercício chegassem mais ou menos nessa conclusão. Putz, eu vou ter que fazer um ano menos outro, um mês menos outro, um dia menos outro. Isso aqui vai ficar complicado, tá? E aí, eu vou até apagar isso aqui porque eu quero apresentar para vocês um outro tipo de variável, tá? A gente falou no encontro passado que existem alguns caras aqui, char para caractere, string para texto, int para inteiro, bool para lógico, mas não sei quando a gente quer trabalhar com data, tá? Não existe uma variável, um tipo no C Sharp para trabalhar com data, porque é algo muito comum. Data a gente usa muito, seja para logar alguma coisa, né, colocar, registrar alguma coisa, ou fazer alguma operação de data, a gente usa bastante. Será que o C Sharp não tem alguma coisa para ajudar a gente? Bom, ele tem, tá? Trabalhar com datas é algo tão comum que o C Sharp traz para a gente um tipo específico para trabalhar com data, que é um cara chamado date time, tá? Data e tempo, tá? E o date time, ó, representa um momento no tempo, geralmente expresso como a data, hora e hora do dia, tá? Então, o datetime ele serve justamente para isso. Eu vou colocar aqui, ó, um datetime como data inserida. Inserida é igual. E aí eu quero uma nova data, tá? Quando a gente quer fazer um novo tipo do datetime, a gente usa a palavrinha new, de novo, datetime, tá? Isso aqui a gente começa a entrar em orientação ao objeto. Não se preocupe em entender a instância de variável agora, a instância de objeto agora, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que vocês precisam saber é que o datetime, quando eu quero criar uma data nova, eu uso o new datetime,
nome da variável, data inserida, do tipo datetime. Vai ser igual a uma nova, new é novo, o tipo dela, né? Porque um datetime não pode ser um int, datetime tem que ser datetime. Então, a data inserida, que é do tipo datetime, vai receber uma nova datetime. E aí, quando a gente abre parênteses aqui, a gente pode deixar vazio, ou a gente pode, colocar algumas opções aqui. Ó. Se eu jogo para baixo, olha lá, ó, ticks, kind, ele tem várias opções aqui, ó. E tem uma opção legal, ó, ano, mês e dia. Eu posso passar para esse datetime um ano, um mês e um dia. E é isso que a gente vai fazer, porque a gente capturou aqui, tá? Então, ano, vírgula, mês, vírgula, dia. Então eu vou passar para esse cara aqui, ó, ano, mês, dia, tá? E olha que legal, eu vou até tirar esse cara daqui. Eu vou comentar ele, tá? E aí eu vou exibir esse datetime. CW, eu vou fazer de data inserida, tá? Para vocês verem qual é a diferença, tá? Criei uma datetime nova aqui, passando meu ano, mês e dia, e aí eu vou exibir essa data inserida. Deixa eu dar um play aqui. Vamos lá, vou colocar o meu, tá? 30/7/94. Olha que legal, ele já exibe pra gente com barras. No formato padrão de data, né? Dia, mês e ano. E se vocês perceberem, eu não precisei fazer formatação nenhuma. Olha o meu console write line aqui. Eu só passei o data inserida. E ele já formatou para mim. Lúcio, e esse 0000 aqui? Isso aqui é hora, minuto e segundo. Como a gente não passou nada em hora, minuto e segundo, ele deixa zerado. Mas eu não quero exibir isso, né? Eu só quero exibir o ano, mês, dia. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ponto toString, tá? E aí eu vou colocar o formato que eu quero. Para fazer dia, mês e ano, né? Dia, mês e ano, eu vou colocar dd de dia, barra maiúsculo de mês, barra YYYY de ano. Lúcio, por que Y? Porque isso aqui está em inglês, tá, pessoal? Essa formatação aqui do toString, né? Lembrando, eu estou convertendo uma data, que é um datetime, toString para uma string, para um texto. E aí ele deixa eu colocar a formatação que eu quero. Day, month, year. Ou seja, está em inglês, tá? Dia, mês e ano. Lúcio, por que esse M é maiúsculo e os Ds e os Y são minúsculos? Perdão. Porque essa formatação também trabalha com hora, minuto e segundo. E minuto começa com M, mês começa com M. Por causa desses dois começarem com a mesma letra do alfabeto, o C# entende M maiúsculo como mês, M minúsculo como minuto. Tá bom? Ou seja, eu dei uma formatada na minha data. Se eu der um play aqui de novo, ó, lembra que aparecia hora, minuto e segundo. Vou colocar 30/7/94. Ele só aparece a minha data. Não aparece mais hora, minuto e segundo. Beleza? Legal, Lúcio. Ele tem aqui uma opção para eu criar uma data nova. E se eu quiser criar a data de hoje? Vamos dizer que vamos criar uma outra variável aqui chamada data atual. Então a gente sabe como cria uma variável data. Datetime, data atual, que é o nome da minha variável, é igual. E aí eu teria que criar um new datetime. O ano é 2022, o mês é 12 e o dia é 3. Bom, isso aqui é a minha data atual. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Vocês conseguem enxergar qual que é o problema de eu colocar isso aqui no meu código? Sim, não? Ele não vai entender como data? Ele entende. Olha lá, eu fiz a mesma coisa aqui lá em cima, tá? Só que eu coloquei o ano como o ano atual, o mês como o mês atual e o dia como o dia atual. Isso aqui é um código válido. Mas tem um probleminha aqui.
A ordem? Não, tá a ordem certinha, ano, mês e dia. Vamos lá, podem chutar. A ideia é vocês irem chutando aí até acertar. Lembra que eu falei, pensem como programadores, cabeça de programador. Eu estou colocando aqui no meu código que eu quero uma variável data atual, que vai ser o ano 2022, o mês de dezembro e o dia 3. Qual que é o problema de eu fazer isso aqui? Faltou console whiteline ali. Aí data atual. Aí tinha string e o mês, o ano e o dia. Não, isso aqui é para eu exibir, né? Eu posso vir aqui copiar, colocar aqui, tirar o data inserido e colocar o data atual. Isso aqui funciona. Mas ainda tem um problema aqui. Pensem, pessoal, pensem. É algo mais simples do que vocês imaginam. Ele tá pegando uma data que você escreveu e não uma data atual que passa o tempo, etc. Exatamente, Matheus. Muito bem. O que acontece se eu executar esse código amanhã? Vai estar desatualizado. Vai estar desatualizado. Exatamente. E aí, toda vez que eu tiver que executar esse código, eu vou ter que vir aqui, ó. Putz, hoje não é dia 3, é dia 4. Ah, não, passou uma semana, não é mais dia 4, é dia 12. Sei lá, passou um ano. Putz, eu vou ter que vir aqui e atualizar o ano. Não dá pra fazer assim, né, pessoal? Toda hora eu vou ter que ficar atualizando o meu fonte. Difícil isso, né? Por isso, o C Sharp, ele tem um carinha específico para isso. Dentro do datetime, ele tem uma propriedade chamada now. O now em inglês é agora. Ou seja, em vez de eu ter que colocar dia, mês e ano específico, eu venho aqui e coloco datetime now. Data e tempo agora. Inclusive, eu vou até tirar esse toString aqui, ó, só para vocês verem como ele pega exatamente agora. Vou dar um play aqui. Dia 30, mês 7, ano 94. Olha lá que legal. 3 do 12 de 2022, às 10 horas, 27 minutos e 45 segundos. O Date Time Now, ele pega exatamente o momento da execução. Com hora, minuto, segundo, milésimo também, se você quiser colocar. Ou seja, toda hora que você quer pegar. Por exemplo, eu estou executando um código, deu um erro. Eu quero gravar a hora que esse erro aconteceu. Eu posso usar um Date Time Now. E ele pega a hora do sistema. Ele pega exatamente essa hora aqui. Cadê a hora do reloginho? Cadê o reloginho do Windows? Enfim. Anyway. Então, ele pega exatamente essa hora aqui do sistema operacional. Beleza? Então, ó, a gente já tem a data e a gente já tem a data atual. Eu quero saber, por exemplo, quantos anos passaram entre uma data ou outra, né? Eu quero saber a idade da pessoa, por exemplo. Será que funciona se eu subtrair? Vamos tentar isso? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei o que vai dar, tá? Então eu vou colocar um var para o compilador me falar que tipo que ele é. Então, data, resultado. Eu vou até colocar um datetime aqui, vamos ver se funciona. Datetime, data, resultado. Vai receber a minha data atual. Opa. Data atual menos a minha data inserida. Ele não gostou disso aqui, hein? Olha lá, não é possível converter implicitamente time span para date time. Por que isso, pessoal? É uma data, é um date time e um date time. Por que ele não está deixando eu fazer isso? Porque quando a gente faz operações com data, tá? Operações com dias, com date time, ele não retorna um date time para a gente, ele retorna um time span. Ou seja, o time span é passagem de tempo. Quanto tempo demorou entre uma coisa ou outra, tá? O datetime, ele tem alguns métodos aqui pra gente adicionar minuto, adicionar ano, adicionar dia, tá?
a gente consegue adicionar algumas coisas aqui. Inclusive, ele tem um compare to. E para falar se é uma data maior ou uma data menor, tá? Porém, a gente não tá usando, a gente não quer saber se é menor ou maior, a gente quer saber a diferença. Então, em vez de usar um datetime aqui, a gente vai usar um time span, que é para passagem de tempo, tá? Relembrando, datetime a gente usa para um momento específico. Dia 3 do 12 de 2022 às 10h30. É um momento específico no tempo. É uma data e tempo específico. Datetime. Quando a gente quer verificar a passagem de tempo, o período de tempo, a gente usa time span. Beleza? Então, uma operação entre uma data menos outra data é uma passagem de tempo. A gente quer saber quanto tempo passou dessa data até essa data. Então é um time span. E aí a gente pode colocar aqui, ó, console write line. E aí eu posso colocar, deixa eu tirar isso aqui, data. Essa data resultado aqui eu vou colocar como, vou mudar o nome dela, tá? Tempo decorrido. E aí o tempo decorrido, a gente pode pegar quantos dias passaram, quantas horas, quantos minutos, quantos milissegundos, quantos anos, tá? Então a gente consegue pegar tudo isso aqui, ó. Tem total aqui, ó. E ele não dá, em ano não dá. Ele não dá em ano, mas a gente consegue fazer isso, tá? Vamos ver então quantos dias deu isso aqui, tá? Vamos fazer aqui nossa string. Lembrando, dólar, aspas, aspas, para a gente fazer uma interpolação. Dias de idade. E aí eu vou abrir e fechar aqui, eu vou fazer o meu tempo decorrido. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir o sabão aqui para a mulher lavar a louça. Pronto. Tempo decorrido, ponto, days. Ou seja, quantos dias passaram nesse time span, tá? Nesse tempo decorrido. Também vou colocar aqui, ó. De anos de idade. Porque meses tem um jeito mais fácil de a gente fazer isso. E aí eu vou colocar aqui, ó. Como que eu calculo quantos anos em função de dias, pessoal? Quantos dias tem um ano? 365. 365. Então eu vou pegar o tempo decorrido, ponto. Ele não tem um mês aqui, ó. Não tem mês, não tem years. Então eu preciso pegar os meus dias dividido, barrinha para sinal de divisão, tá? Por 375. Vamos ver se isso aqui funciona? Então, vou pegar a idade aqui do Matheus. Ó. Dia 14 do mês 4 de 2002. Olha lá, ele está falando que o Matheus tem 7.538 dias de idade e 20 anos de idade. Isso está certo, Matheus? Correto. Tá vendo? Ó? A gente conseguiu fazer uma operação aqui. A gente conseguiu fazer esta operação. Lúcio, por que você falou que tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui? Porque a gente pode voltar esse time span aqui, esse tempo decorrido, para um date time. Como que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó. Um date time, data decorrida. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer isso, né? E o date time para tempo decorrido. Eu acho que ele não vai deixar fazer isso. A gente vai ter que fazer uma conversão explícita. Então a gente vai ter que fazer um convert.toDateTime. E aí vamos ver se ele tem um valor de time span aqui.
E não tem não, hein? Bom, lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente esquece como faz alguma operação. E aí, quando isso acontece, a gente recorre ao nosso amigo Google aqui, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso de uma forma mais simples. Então, ó, eu vou vir aqui no Google. Eita, que eu peguei a aba aqui, deu uma zoada infinita. Então, vamos colocar aqui, ó, C# compare dates. Então ele tem um datetime.compare aqui para falar se é maior ou menor. Não é isso que a gente quer, tá? Então vamos tirar aqui, ó, between dates, que é entre datas, né? Ou seja, eu tenho uma data, eu quero outra data, eu quero ver. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Time difference between two dates, ou seja, a diferença de tempo entre duas datas. É isso aqui que eu quero. Vamos ver se ele fala aqui. Ele tem uma primeira data. Ele tem a data menos tatatã. Aqui ele está falando entre dias, horas, minutos, segundos e ticks. A gente quer mês. A gente quer quantos meses se passaram. Isso aqui não parece ser o que a gente precisa, né? Diferença entre duas datas em horas. Total hours. Não é o que a gente quer também, né? A gente quer saber quantos anos, meses e dias. Como achar uma diferença entre duas datas? Total days. Ele só está mostrando pra gente a diferença em dias, né? O mês é complicado a gente dividir por 12, porque a gente tem aí meses com 30, meses com 28, né? Fevereiro tem 28, 29. Eu estava querendo achar algum método mais amigável para a gente fazer isso, mas eu estou achando que não tem. Diferença entre duas datas em dias. Diferença days. Isso aqui é o que a gente fez. Deixa eu ver se tem. Find month diferente. Between two days. Diferença em meses entre duas datas. Meio estranho isso aqui, né? Ele está dividindo por 12 aqui. Eu tô achando que o C# realmente não tem um. Será que é isso aqui que a gente está procurando? Datetimespan.compare to dates. Vamos ver se isso aqui funciona. Então a gente tem aqui um var comparação, que é igual um date time span. Acho que esse método aqui é. Ah, tá. Ele criou um método aqui, ó, específico para comparar isso aqui.
Ele cria anos, meses e dias. Isso aqui não vai funcionar não, pessoal. Então vamos daquele jeito que a gente olhou lá mesmo, não é o melhor. Eu achei que o C Sharp ia ter um mês para fazer isso. Então a gente coloca aqui, ó. Meses de idade, tempo decorrido em dias, dividido por 12. Tá? Isso às vezes acontece. A gente tenta achar alguma coisa e não consegue. Então vamos lá. 14/4/2002. Então, por exemplo, aqui, ó. 7.538 dias. Isso aqui tá estranho, hein? 682 meses. Ah, não, tá certo. É o tanto de meses que o Matheus tem de idade. Tá certo? E 20 anos. Tá? Só para complementar, eu vou deixar escrito aqui, ó. Eu vou pular uma linha aqui. CW, para pular uma linha. Né? Aqui eu vou colocar um texto, né? Só para a gente saber o que é isso aqui. Data digitada. Podia fazer com a interpolação aqui. Mas como é só um texto depois do outro, a gente consegue usar isso aqui sem problema, tá? E aqui a gente tem... Opa, deixa eu copiar esse cara aqui. Diminuir esse cara aqui também. Aí. Data atual. Tá? Então, só recapitulando, o que a gente está fazendo aqui? Recebendo dia, mês e ano, tá? Estou exibindo a data que o sujeito digitou, estou exibindo a data atual e estou criando aqui um tempo decorrido, que é a data atual menos a data inserida. E aí depois eu escrevo aqui, né? Eu coloco aqui quantos dias tem de idade, que eu pego esse tempo decorrido, ponto dias. Quantos meses ele tem de idade, certo? Que eu pego os dias dividido por 12, 12 meses no ano. Quantos anos de idade, que é esses dias dividido por 365, lembrando dos anos bissextos, então ponto 25, tá? Como a gente tem ano bissexto, se a gente for seguir a risca, todo ano tem 365,25 dias, tá? Porque se a gente soma 25 vezes 4 dá 1. Ou seja, a cada 4 anos ele acrescenta um dia. Então é por isso que existe o ano bissexto, tá? Por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano com 366 dias. Porque cada ano tem exatamente 365 dias, ponto 25, tá? 25 dá 24, 12, 6 horas. Então todo ano tem 365 dias e 6 horas. E aí, a cada 4 anos, 6, 12, 18, 24. Opa, 24 horas acrescenta um dia no ano. Beleza? Então, executando aqui, a gente vai ter dia 30, mês 7, ano 94. Olha lá, a data digitada foi 30/7/94. A data atual é essa aqui. Dias de idade, isso aqui. Meses de idade, isso aqui. Anos de idade, dá 28,34. Porque isso aqui ele já está calculando a minha... quantos dias, meses e anos eu tenho. Tá bom? Então é 28,34. Beleza? Ficou alguma dúvida disso aqui, pessoal? Como a gente usa o datetime? Como que a gente faz operações com datas? Ficou muito rápido? Alguma coisa aqui vocês acham que eu tenho que voltar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor? Deu para entender. Deu? Então, beleza. Então, vamos lá. A gente falou aqui, então, de datas, né? Então, a gente tem date, time para data e hora, tá? Então, por exemplo, a gente tem 3/12 de 2022 às 10 horas 44 minutos e 15 segundos, por exemplo, tá? Aonde a gente tem aqui também a dia, mês, ano, hora, minuto e segundo.
tá? Ainda vou colocar em extenso aqui para ficar mais claro ainda. A gente tem dia, barra, mês, barra, ano, hora, dois pontos, minuto, dois pontos, segundo, tá? E a gente tem o time span, que é para passagem de tempo, ou diferença entre duas datas. Ou seja, date time menos outro date time ou mais outro date time vai ser igual um time span, tá? Uma data menos outra data é igual uma passagem de tempo, tá? É assim que a gente calcula, trabalha com datas, tá? E lembrando também, né, eu acho que a gente falou um pouquinho na aula passada, mas a gente não fez tanta, né? A gente tem algumas coisas como operações com números, né? A gente falou lá da multiplicação e tal, daqueles números, mas eu vou deixar escrito, tá? Então, quando você tem um int mais outro int, você tem uma adição. Ou seja, se eu quiser fazer uma operação de adição, né? Então aqui, ó, operação adição. Eu vou fazer um int mais outro int. Ou um float mais outro float, um long mais outro float, um long mais outro long, mas sempre que a gente está trabalhando com adições, a gente usa o sinalzinho de mais aqui, tá? A gente tem a subtração. Logicamente, se adição usa o sinal de mais, subtração usa o sinal de menos, tá bom? A gente tem a multiplicação, que é um int asterisco. No computador, quando a gente vai multiplicar, a gente usa asterisco, outro int, tá bom? E temos a divisão, que é o nosso int barra outro int. Aí nós temos algumas outras coisinhas aqui, tá? Que essa aqui são as operações matemáticas. O que quer dizer operação matemática? Quando eu faço um int mais um int, o meu resultado é um int. Um número mais um número, eu tenho como resultado um terceiro número. Quando eu faço aqui uma subtração de um int mais um int, eu também tenho o resultado um inteiro, tá? Multiplicação, mesma coisa. Quando um inteiro vezes um inteiro, eu tenho como resultado um inteiro. E divisão, quando eu tenho um inteiro mais um inteiro, posso ter pontos flutuantes, tá? Porque se a gente dividir, por exemplo, um número ímpar por um número par, a gente tem casa decimal, né? Mas, por didática aqui, eu vou colocar int, que a gente está chamando de número aqui, tá? Em vez de int, eu vou melhorar isso aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de número, tá bom? Vou substituir tudo aqui. Pronto. Fica mais fácil de entender. Um número mais um número, um outro número, um número menos um outro número, um número vezes um número, outro número, e um número dividido por um número vai dar um outro número. Beleza? Por que eu falei isso, tá, pessoal? Por que eu quis salientar essas operações matemáticas? Porque a gente também tem as operações lógicas. Como assim? Vamos supor que eu quero ver se dois números são iguais, tá? Então, igualdade. Eu quero saber se o primeiro número é igual, por isso que são dois sinais de iguais, tá? Eu acho que a gente já fez isso até em algum momento, ao segundo número. Isso aqui retorna um booleano, tá? Lembra quando a gente estava falando de true ou false? Deixa eu botar o WhatsApp no silencioso aqui, que agora que eu vi que já apareceu uma mensagenzinha da minha irmã aqui.
Como é que eu faço isso aqui no WhatsApp Web? Fechando o WhatsApp Web, mais fácil. Então lembra quando a gente estava falando sobre booleano, que a gente estava falando sobre true ou false? A gente fez isso aqui, basicamente. Não entendi, Lúcio. Vamos lá. Eu vou comentar essa primeira parte aqui, tá? Quando a gente trabalhou com datas. Vamos pedir um primeiro número, tá? Digite um número e digite outro número. E aqui eu vou fazer direto, tá? Int num1 é igual a convert.32. Ó, já, o Visual Studio já até tá esperto já com o que eu tô fazendo. Tá? Então vamos lá. Int num2 é igual. Ele já pegou os dois números e já converteu. Eu quero exibir se o primeiro número é igual ao segundo número, tá? Como é que eu vou fazer isso? Console write line, eu vou colocar. Os números são iguais? Números iguais. E aí eu vou fazer a interpolação aqui, ó. Como a gente já tinha visto. Opa, aqui. E aí eu vou fazer num 1 igual a num 2. Tá bom? Vou executar aqui. André, me fala um número. 10. 10. Outro número. 38. 38. O que eu espero aqui? Quando eu der um enter aqui, qual que é a saída que a gente espera? Se é um número igual. Os números iguais. Ele vai exibir o quê? Os números são iguais? Sim ou não? Não. Ou seja, ele vai exibir false. Lembra quando a gente falou lá de true e false de booleano? Então, se os números não são iguais, ele exibe false, tá? Mesma coisa. A gente viu aqui igualdade. E se a gente quiser saber se um número é maior que outro, tá? Maior que. Ou superioridade, inferioridade, tanto faz. Eu quero saber se um número é maior. Ó, número 1, primeiro número e o segundo número, tá? Número 1 maior que o número 2. Opa. Também retorna para mim um booleano, tá? Mesma coisa, menor que número 1, deixa eu copiar aqui, menor que o número 2, tá? Tem um cara aqui que a gente pulou, tá? Que é a diferença. Do mesmo jeito que eu tenho o módulo de falar se o número é igual que outro, eu também consigo ver se é diferente, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, número 1. Como que eu falo que é diferente, tá? Se o igual é diferente, para a gente negar isso, ao invés de colocar um primeiro igual, a gente coloca um exclamação. Assim a gente fala para o computador que é uma diferença, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui? Número 1 diferente de número 2. Isso aqui também retorna um booleano, true ou false, tá? Uma coisa que vai acontecer aqui é... Eu vou até fazer isso aqui, ó. Números iguais, a gente usa igual, igual. Opa. Números. Eu podia ter só copiado, né? Números diferentes. A gente usa o exclamação antes do igual. Tá bom? O que a gente tem mais aqui? Maior que e menor que, tá?
Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro número é maior. A gente vai fazer número 1 maior que o número 2. Mesma coisa. Primeiro número é menor número 1 menor que o número 2. E aqui vão entrar mais dois carinhas que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso aqui pode gerar um erro lógico, tá? Como assim? Vamos executar isso aqui, ó. Não um erro lógico, né? Porque não vai estar errado, mas gera uma confusãozinha aí. Eu vou colocar aqui, ó, 15 e o segundo número 15. Vamos lá, antes de eu dar enter aqui. Lembrando que true é verdade, false é mentira. Os dois números que eu coloquei aqui são 15. O primeiro número, a primeira operação aqui. Os números são iguais? True ou false? True. True. 15 é igual que 15. Legal, então a gente tem a primeira resposta aqui como sendo true. Os números são diferentes? False. False. Porque 15 e 15 não são diferentes. São iguais. Então a gente tem true para números iguais, false para números diferentes. Agora, o primeiro número é maior que o segundo número? False. False, por quê? Porque são os mesmos números. 15? Nenhum é maior e nenhum é menor. Exatamente. 15 não é maior nem menor que 15. Então, se eu der um enter vai ser true, false, false, false. True, false, false, false. Legal. Mas e se eu quiser recuperar, saber se o número é maior ou igual? Por exemplo, eu estou contando. Eu quero chegar de 10, de 5 a 0, na contagem regressiva de 5 a 0, e quero que pare em 0. Eu vou verificar. 5 é 0? Não. 4 é 0? Não. 3 é 0? Não. 2 é 0? Não. 1 é 0? Não. Menor que 0, tá? 0 é menor que 0? Não. Eu vou ter uma outra execução aqui, ó, que eu não devia. Eu quero executar alguma coisa várias vezes, cíclicas, e quero que ela pare quando chega em 0. Se a gente usar menor que 0, ela vai executar uma vez mais. Por quê? Ele está trabalhando com menor. Se eu quiser saber menor ou igual, ou maior ou igual, eu tenho também como fazer isso. Eu posso fazer. Opa! Número 1 é maior ou igual a número 2. Então eu coloco um sinal de igualdade. Mesma coisa, eu quero saber se é menor ou igual número 1, menor ou igual a número 2. E essa diferença aqui é bem importante quando a gente estiver trabalhando com repetições, com laços de repetições, tá? A gente vai usar bastante isso, menor ou igual, maior ou igual. Por isso que eu estou ressaltando aqui, tá? Então a gente tem mais dois caras, que é o número é maior ou igual, e aí a gente vai colocar maior ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Mesma coisa, eu vou executar aqui. Vamos colocar 15 e 15. Olha lá. Números iguais? True. Números diferentes? False. Número maior? False. Número menor? False. Número maior ou igual? Aí true. Número menor ou igual? Aí também true. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando com comparações lógicas, é assim que a gente faz. Beleza? Esses aqui são os operadores lógicos, tá? Tem alguns outros também matemáticos, mas por hora esses são os importantes para a gente. Tudo bem?
Sim, sim. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente consiga trabalhar hoje. Eu acho que para hoje é isso. Opa, deixa eu fechar aqui. A gente falou um pouquinho sobre datas, falamos um pouquinho sobre operadores lógicos. Na semana que vem, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre verificações, tá? Ou seja, como que eu controlo o fluxo do meu código para tomar decisões. Acho que a melhor forma de falar isso é tomada de decisões, tá bom? Eu acho que a gente tem aqui dia 24 é véspera de Natal, acho que a gente consegue falar também tranquilo. 31 véspera de Ano Novo, não sei se vocês vão viajar, não sei se vocês querem que a gente faça uma pausa aqui dia 24 e 31, ou se a gente pode seguir, aí é com vocês, tá? Eu vou estar por aqui, então por mim a gente segue uma horinha aí no dia 24 e 31 sem crise. Mas se vocês forem viajar, forem ficar longe de computador, essas coisas aí, é, a gente faz uma pausa e compensa nas semanas seguintes sem problema. Antes da gente finalizar por hoje, deixa eu ver quanto mais tempo tem a nossa sala aqui. Nossa sala tem 3 minutos. Vou ficar dentro da 1 hora mais ou menos hoje. Eu quero mostrar também para vocês como que a gente trabalha com strings, tá? Como que a gente divide strings. Mas eu acho que eu vou deixar isso para a gente falar na semana que vem, tá? Que é o substring. Eu acho que é melhor a gente falar isso semana que vem, que a gente tem mais tempo. Então, a gente falou aqui sobre datetime, falamos sobre operadores. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês, tá? E essa eu prometo que eu já coloco hoje lá no Classroom, aonde a lição de casa de vocês vai ser pedir um texto e falar e exibir quantas vogais. Em vez de um texto, eu vou colocar um nome aqui, tá? Dizer quantas vogais e consoantes tem esse texto. Beleza? Então vai ser isso aqui a lição de casa para vocês. Lembrando que quando a gente está trabalhando com strings, tá? Deixa eu deixar meu reloginho aberto aqui para ver quanto tempo. Ixi, vai terminar em menos de 1 minuto. Então, quando a gente está trabalhando com strings, a gente consegue usar esse operador aqui, ó. Eu consigo pegar e fazer uma string, um nome, qualquer coisa aqui, tá? Exemplo. E eu consigo pegar esse nome e colocando um númerozinho aqui, ó, eu consigo pegar a primeira letra. Lembra que começa com 0, tá? Então, a posição 0 vai ser o E. A posição 1 vai ser o X. A posição 2 vai ser o E, tá? Então, colocando esse número entre colchetes aqui, eu consigo pegar qual número, qual letra, qual posição que está no meu texto.